Paz do Senhor, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Uma visão bíblica do corpo. O corpo é templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Introdução. Deus criou o ser humano para louvor de sua glória. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Neste estudo, vamos analisar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo na atualidade. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo humano, seu propósito e sua glorificação final. Tópico 1. A criação do ser humano. Número 1. A origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, portanto, fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Assim, o homem, Adão, foi formado do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. É interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significando não só homem, mas também humanidade. Salmos capítulo 73, versículo 5 e Isaías capítulo 31, versículo 3. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, Gênesis capítulo 2, versículos 15, 19 e 20, e Eva a primeira mulher, formada do corpo de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 22 e capítulo 3, versículo 20. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, em que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito,
e isso nos distingue dos demais seres criados. Número 2. A constituição do ser humano. A natureza humana consiste numa parte externa, que é o corpo ou carne, chamada de homem exterior, Gênesis capítulo 6, versículo 3 e Salmos 78, versículo 39, e numa parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isso é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 46 e capítulo 24, versículo 39. Nosso espírito é o componente pelo qual temos comunhão com o Espírito de Deus e nossa alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó ou, no caso dos salvos que estiverem vivos, a parte que será transformada por ocasião do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Número 3. Queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos capítulo 7, versículos 20 a 23. Embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em qualquer um dos elementos de sua constituição, ele será afetado por inteiro. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida tanto no corpo quanto na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir as partes material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 a 25.